Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se alguns saduceus que negavam a ressurreição e interrogaram a Jesus: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nessa vida os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao despertar, me saciará a vossa presença, e eu verei a vossa face, Senhor. Assim cantamos, respondendo a Deus com o Salmo 16, respondendo ao nosso Deus que veio ao nosso encontro comunicar o seu projeto de vida para nós. Celebramos neste domingo um sacramento muito importante para a vida da igreja. Infelizmente, ele está ainda no lugar errado, mas o padre Alain disse que vai depois modificar na nossa diocese. Ele vai fazer um caminho para colocar o sacramento da confirmação ou da crisma no seu lugar certo, que é antes da Eucaristia. Batismo, crisma, Eucaristia. A Eucaristia como cume de um caminho espiritual que o cristão faz. Porque é o sacramento perene, é o sacramento dos peregrinos, é o sacramento dos fracos, é o alimento dos pecadores. Por isso ela é o cume deste caminho e não a crisma.
Mas estamos ainda nesta dinâmica, né, de contemplar, mesmo em seu lugar errado, o sacramento da Crisma como o sacramento da força do Espírito Santo no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês, crismandos e crismandas, serão marcados em vossa fronte com o selo do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, com o óleo que unge para o anúncio, para ser missionário, missionária, para ser evangelizador, evangelizadora, e para anunciarem o mistério do Senhor, ou seja, anunciarem o mistério da salvação que o Cristo nos deu por sua morte e ressurreição. Existia uma grande discussão à época de Jesus, e até hoje nós encontramos ainda pessoas que duvidam da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo nos põe diante de uma outra realidade no mundo e em nossa relação com Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é a sua vitória sobre o pecado e a morte. E nós, como fomos mergulhados pelo batismo em sua morte, já proclama a igreja desde o princípio. Nós participamos também da sua ressurreição. Ou seja, como ele é o primeiro, aquilo que nós proclamamos na vigília pascal ao preparar o círio, como ele é o primeiro dentre os mortos a vencer o pecado e a morte, ou seja, o pecado e a morte não tiveram poder sobre Jesus Cristo, também sobre nós o pecado e a morte não têm poder. O pecado e a morte não têm a última palavra. A última palavra vem de Deus. É a vida nova, é a vida plena, é a ressurreição. Esta é a missão de vocês. Anunciar a vitória do Cristo, que é também a nossa vitória. Anunciar a ressurreição de Cristo como força de nossas vidas. O mundo tem nos conduzido a perdermos a nossa força de cristãos. E a nossa força de cristãos está na morte do Cristo e na sua vitória sobre a morte. A nossa força não está aqui neste mundo. A nossa força e a nossa esperança está na vida eterna, na vida nova que o Cristo nos dá. Aí está a nossa força. E é esta a missão do crismando, da crismanda. Aquela que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo e sua vitória, sua ressurreição. Sem dúvidas, sem temores, sem titubear, sem fraquejar diante dos mais diversos poderes. Querem destruir a nossa esperança. E os jovens são os primeiros que o mundo quer como que cooptar para que os jovens percam a esperança. E hoje estamos vendo jovens perdidos, porque o mundo está indicando que não é a esperança na vida eterna que deve mover a vida da humanidade, diz o mundo. É a minha referência, a autorreferencialidade. Eu sou a referência. Eu sou a minha decisão. Eu tomo decisões em minha vida. E com isso, nós estamos excluindo o outro e excluindo a Deus. Então, a nossa esperança, a nossa força que vem da ressurreição, ela se perde. O cristão tem sua força não em si mesmo, porque o cristão nunca se salva sozinho. Se o outro não será salvo, eu também não serei salvo. Se o meu irmão se perder, eu também vou me perder.
eu não serei salvo, porque não procurei recuperar o outro, o meu irmão, a minha irmã. Eis a missão do cristão e que vocês hoje estão assumindo. Assumindo esta missão, como falávamos, destemidamente. Estes 7 irmãos e sua mãe, que a palavra do Senhor no livro dos Macabeus nos indica, proclamando a nós hoje, e parece que toda a palavra hoje foi direcionada para vocês, jovens que estão para receber o sacramento do crisma. Eles, de maneira destemida, mesmo sabendo que a morte estava à frente, não renegaram a sua fé. Foram até o fim, como Cristo. Não renegou o seu serviço ao Pai, entregando a sua vida, não para salvar a Ele, mas salvar toda a humanidade. Esses jovens indicam para vocês que também a vida de vocês deve ser assim. Os mártires de Abitínia, na Itália, nos primeiros séculos da era cristã, foram presos, proibidos de celebrar a Eucaristia. Então eles disseram: nós preferimos a morte do que deixarmos de celebrar o mistério da nossa vida. Sem a Eucaristia, disseram eles, nós não podemos viver. Ora, eles indicaram, e eram jovens, indicaram também o que estes 7 irmãos estão fazendo, defendendo a sua fé. Defender a fé. Eis o anúncio da vida do crismado, da crismada. Por isso, eu tenho um pedido a fazer a vocês que vão receber o sacramento da crisma. O mundo de hoje, além de querer destruir a nossa esperança cristã, este mundo está também nos dividindo os cristãos. E cristãos, ou melhor, pessoas que se dizem cristãs, estão provocando muitas divisões na vida da igreja. Pessoas que se sentem mais importantes, eu não colocaria tanto no campo da importância, mas diria, se sentem mais sábias do que o próprio Papa Francisco. E começam a disseminar na igreja a discórdia. Vocês estão assumindo viver na igreja. Viver com a igreja. Vocês escutaram, todos nós escutamos hoje da palavra do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Disse a palavra do Senhor para vocês e para nós no dia de hoje. Então vem o meu pedido. Vocês são a geração da mídia. Vocês às vezes dominam mais do que nós, os velhos, a mídia. WhatsApp e tantos outros aplicativos e desaplicativos. E muitas vezes nós recebemos como que mensagens destruindo e provocando a divisão na igreja, difamando o Papa, os bispos, a conferência dos bispos, os padres. Então eu faço um pedido a vocês. Quando receberem essas mensagens, destrua-as. Não passem para a frente.
não provoquem a divisão na igreja. Sejam presenças que gerem a comunhão. Sejam presenças que gerem a fraternidade. Sejam presenças que possam gerar de fato esta fraternidade de tal maneira que a Eucaristia, da qual participamos, ela é o sinal maior desta nossa unidade em Cristo Jesus. Não passem para frente estas coisas, estas mensagens. E ao chegar para você, sem saber, mesmo sem querer saber se é verdade, se é mentira, não passe para frente. Você vai provocar a divisão na igreja. Posso contar com vocês? Quem está disposto, levante a mão. Vou contar com vocês e vou cobrar. E então, diz a palavra do Senhor: rezai também para que nós sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm a fé. Que o Senhor dirija os vossos corações no amor de Deus e também confirme e conduza os vossos corações à firme esperança em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Este é o meu desejo, que vocês sejam cristãos capazes de abraçarem a fé cristã com toda a força que vocês têm, com todo o ânimo que vocês têm, para que o mundo creia e Cristo possa conduzir toda a humanidade ao Pai.